Aí, beleza. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar um pouco aí com atualização e exclusão de dados, certo? Então, para nós começarmos a fazer esse trabalho, eu subi no Moodle lá um arquivo chamado Biblioteca 2. E eu queria que vocês fizessem a inserção daqueles valores lá que eu coloquei nesse documento na base de dados biblioteca de vocês. Fazendo um favor, que daí para a gente já ir, e conforme a gente for fazendo, vocês já vão testando também aí na máquina de vocês. Conseguiram achar aí no Moodle, gente? Pode repetir, por favor? Onde está, professor? No Moodle tem lá as aulas, né, onde ficam as aulas. Debaixo da aula 9, que é a aula de hoje, já tem um arquivo chamado Biblioteca 2. Certo. Biblioteca aula 2. É. Só o som do Metallica aqui. Exato. Insere daí aqui então, senhor? Fazendo um favor. Daí vocês já estão aqui, é bom até vocês perceberam que você tem, eu já coloquei até como fazer inserção de data, né? Então, para fazer uma inserção de data no MongoDB, você vai pôr o new date, né? Daí ano, vírgula, mês, vírgula, dia, né? Então, única coisa diferente do MySQL é que você tem que pôr o new date na frente aí. E na hora que vocês forem fazer a visualização, vocês vão perceber que ele vai vir com hora, minuto, segundo também na frente lá. Ele vem com mais dados lá. Como a gente omitiu essa informação, o restante dos dados ele vai vir zerado. Ô, professor, é para inserir na biblioteca mesmo? Na biblioteca mesmo. Ah, não precisa criar outra, então, beleza. Não. Daí aqui também outra coisa que eu fiz nessa base de dados é por declarar o ID na hora da inserção, né? Então, quando você declara o ID, você pode pôr qualquer coisa na frente do underscore ID, né? Então aqui eu pus números, mas se você... Alô? Caiu, parece? Pronto? Voltou? Voltou, professor. Parece que voltou. Voltou? Estão me escutando agora? Sim, sim, professor. Beleza. Então, que nem eu tava... Então, quando eu estava falando para vocês aqui, quando você declara o underscore ID, você pode pôr um valor na frente na hora da inserção. Seja ele um valor numérico ou um valor alfanumérico, né? Lembrando que o alfanumérico, como índice, sempre é problemático, né? Mesmo no MongoDB, ele é mais problemático do que você trabalhar com um valor numérico. Mas ele aceita do mesmo jeito. O professor, o último aqui sem dele vai criar aquele array, não, aquele automático hash lá? Ele vai criar aquele automático Object ID, né? Gigante lá, né? É, esse mesmo.
Eu já pus das duas maneiras para vocês verem que quando eu omito, ele cria automaticamente. Quando eu não omito, quando eu declaro na minha inserção, ele vai usar o que eu declarei na minha inserção. Beleza, né? Então, a inserção aí é rapidinho, né? Vocês já pegaram bem o jeito de inserir coisas dentro do MongoDB. Nós vamos aí fazer, relembrar um pouco as consultas, só para a gente dar uma desenferrujada. Então, eu quero buscar o álbum Master of Puppets. O comando para eu fazer isso seria o find, né? Então, eu vou fazer o comando find, daí eu vou passar o parâmetro de busca. Então, a primeira chave aqui é o meu parâmetro de busca, né? Então, o nome, né? Eu quero, através do parâmetro nome, buscar Master of Puppets. E o ponto pretty aqui para ele ficar organizado a minha busca, né? Então, isso aqui seria para eu fazer a busca por nome. Agora eu quero buscar pela duração que sejam menores do que 1.800 segundos, né? Então, aí, para eu fazer esse tipo de busca, eu vou ter que usar o meu operador, né? Então, aqui, duração, 2 pontos, o operador, né? Less than, e 1.800 e o pretty aqui. Então, esses são só para a gente dar uma relembrada aí. Vocês já fizeram, vi aí que a maioria entregou lá os exercícios no Moodle, todo mundo conseguiu fazer certinho. Então, é só para a gente dar uma aquecida aqui. Todo mundo conseguiu fazer essas consultas? A primeira é simples, eu estou digitando a segunda aqui. Beleza. Tranquilo, senhor. Tranquilo, né? Então, geralmente, quando nós fazemos uma consulta no MongoDB, ele cria uma tabela virtual apenas com os documentos que possuem o campo que serão filtrados. Depois aplica o filtro especificado, removendo os documentos que não satisfazem aquele critério e devolve para mim aí. Então, ele vai fazendo esse processo aqui. Eu tenho à minha esquerda aqui, eu tenho meus documentos completos. À minha direita, ele vai montar como fosse uma tabela virtual, uma tabela temporária, somente com a parte que eu quero fazer a busca. Então, no caso aqui, somente com as durações. Localizei a duração, daí ele vai me trazer tudo que está relacionado àquela duração que eu estou buscando. Então, basicamente é assim que o MongoDB funciona internamente. Isso aqui é só para vocês saberem um pouco como que funciona e ter uma base de como funciona a busca dentro do Mongo. Então, dentro do Mongo, quando nós vamos fazer busca por data, diferente do SQL, que a gente consegue extrair pedaço da data, nós não conseguimos extrair pedaços da data dentro do Mongo. Então, eu vou ter que criar um range aqui de datas para fazer essa consulta aqui, para buscar todos os álbuns lançados em 86. Então, basicamente, eu vou ter que fazer isso aqui.
find, né? Usar um operador AND, data lançamento, maior ou igual a 1986. Eu posso pôr mês 0 e 1 aqui que ele aceita. Então, ele está entendendo que esse range aqui, isso aqui é para pegar o ano de 86 até, então, menor que o ano de 87. Então, estou falando que vai pegar do começo de 86 até o final de 86, chegando a 87. Então, isso aqui, quando eu quero fazer uma consulta com range de data, eu tenho que usar isso aqui. E no caso de range de data, eu vou mostrar para vocês um método um pouquinho mais simples de se construir essa consulta depois vocês fizerem essa daqui. Então, construam essa consulta aqui para vocês testarem. Daí eu mostro um pouquinho mais simples depois. Conseguiram fazer a consulta, pessoal? Aqui sim, professor. Então, beleza. Então, quando eu tenho o operador E, eu posso omitir esse operador E. Então, eu posso fazer a construção dessa maneira aqui, ó. Então, vejam que eu omiti o operador E aqui, né? Então, data lançamento, fiz o meu primeiro parâmetro, vírgula, segundo parâmetro, como eu estivesse criando aqui um documento com duas chaves valores, né? Então, abri a chave aqui depois do data lançamento, maior ou igual do que 1986, menor que 1987. Fechei a chave aqui, daí fechei a chave do find e dei fechei o parênteses, né? E dei o pretty aqui. Então, isso aqui, quando eu tenho operador E, se for, dependendo de como eu estou usando, eu posso fazer essa simplificação da minha consulta. Mas só com operador E. Se eu quiser um operador ou, daí não tem jeito. Aí realmente eu vou ter que declarar da maneira completa. Ô, professor, o que significa esse 0 e esse 1 aí? O 1996, esse seria o mês e o ano? Quando você coloca 0, você não sabe. Seria para eu fechar o ano aqui, né? Então, quer dizer, eu quero o ano cheio, né? Ele entende que é o ano cheio aqui, né? Ah, entendi. E o zero é porque ele está partindo desde o comecinho de 86. A primeira data que tiver de 86, ele está partindo disso. Uhum. O 0 ali, ó, é porque o mês no JavaScript começa no 0. E o 0 é igual a janeiro, no caso. Ah, legal. Mas e o 1 ali? O 1 é tipo... Seria... O 1 é o dia. O dia. 1 é o dia. Ah, entendi. Legal, legal.
Para quem trabalha bastante com JavaScript, tem bastante facilidade no MongoDB, né? Ele é muito, tem muita coisa que ele usa o conceito do JavaScript, né? Exatamente. Funcionou a consulta aí, pessoal? Funcionou, professor. Apareceu uma data esquisitona aqui. Ele aparece a data esquisita. Porque daí tem os outros parâmetros, né? De hora, data, minuto, segundo. Daí fica uma data bem esquisitona mesmo. Daí depois, mais para frente, nós vamos aprender a tratar essa data quando a gente pegar de volta. Aqui só para reforçar, né, aquilo que nós já falamos, que essa sintaxe funciona com o operador E. Caso queira usar os outros operadores lógicos, lá usar a sintaxe convencional aí dos outros operadores. Então, quando for E, você pode fazer essa sintaxe reduzida. Quando for outros operadores, aí, infelizmente, você vai ter que escrever a sintaxe completa. A velha história aqui, por que nós reforçamos um pouco a questão de consulta? Porque para fazer atualização de documentos, uma das coisas que nós temos que fazer é também fazer as filtragens, né? Porque se eu não fizer a filtragem, o que vai acontecer? Ou eu não vou conseguir atualizar nenhum documento, dependendo de como eu fizer a minha filtragem, ou eu vou atualizar o primeiro documento. A vantagem do MongoDB em relação ao SQL convencional é isso, que no SQL convencional, se você der um update sem uma condição de filtro, você vai atualizar todos os registros da tabela. Nessa parte, o Mongo, por padrão, ele atualiza só o primeiro. Então, quer dizer, ele não deixa você fazer tanto estrago, né? Então, geralmente, para eu fazer um update, db, o nome da minha collection, que eu quero fazer a atualização, o comando update, a query, que vai ser o meu filtro, e os novos valores aqui que eu quero atualizar. Isso aqui é uma das maneiras. Mas isso aqui vocês vão ver que na hora que nós fizermos isso aqui, ele vai dar um resultado um pouquinho inesperado. E é para dar esse resultado inesperado mesmo, por enquanto. Então, primeiro nós vamos verificar o documento que nós queremos alterar, só para a gente ver se realmente eu tenho esse documento. Então, vou dar um media.find, né? O nome do documento que eu quero alterar e o among the living, para ver se vai vir o resultado. Veio o resultado na consulta, gente? Veio, professor. Então, agora nós vamos fazer aí o dbmedia.update, nome, among the living, e o duração. Então, nós vamos fazer por enquanto, nós queremos fazer a inserção da duração. Mas vocês vão ver que isso aqui vai acontecer um resultado inesperado.
Conseguiram fazer a atualização aí? Update? Professor. Hã? Fazendo aqui. Ah, beleza. Então, não sei se deu certo, professor. Ele deu um red result aqui. Nmesh de 1. Ele deu aí igual tá aqui na imagem aqui embaixo, né? Isso. O Nmethod quer dizer que ele achou um valor. Então, quer dizer, Casou, né? que casou. Daí o Ninsert de 0 quer dizer que ele não inseriu nenhum valor. E o Modified de 1 quer dizer que ele modificou um valor. Nós vamos ver isso aqui agora na próxima tela aqui. Então, o que acontece aqui? Se vocês derem um db, dbmedia.find.pretty, vocês vão localizar aí nas inserções que aquele ID que criou para o álbum anterior, o que aconteceu? Ficou só o ID e a duração, né? Vejam aí, façam o find aí para vocês visualizarem. Ah, sim, só o Object ID e a duração. Por quê? Porque quando eu construo da maneira que foi construída aquela instrução lá, o que acontece? Ele vai sobrescrever o documento só com os parâmetros que eu passei. Ah, mas ele atualiza o documento inteiro, então? Ele atualiza o documento inteiro, ele só preserva o Object ID. Nesse caso, do jeito que foi construído ali, certo? Então, digamos assim, que você quer mudar o documento inteiro. Então, todos os parâmetros que você passar aqui, depois do filtro, ele vai fazer modificação. Ah, mas eu quero pôr mais parâmetros. Eu queria pôr, por exemplo, ano, gravação. Então, por exemplo, eu poderia pôr um vírgula aqui, depois do 3013, por ano, gravação, poderia pôr um conjunto de chave-valores. Então, tudo que eu pusesse ali, dentro dessa chave desse novo documento seria inserido nesse meu documento, certo? Então, quando eu uso o update dessa maneira, na verdade, eu estou sobrescrevendo o documento. A única coisa que eu vou preservar do documento é o meu underscore ID. Ah, mas professor, só dessa maneira que eu consigo fazer? Não. Eu estou mostrando dessa maneira porque essa é uma das maneiras que eu posso usar. Daí tem uma outra maneira que nós vamos fazer, que daí sim, eu efetivamente só vou atualizar partes do meu documento. Vou preservar tudo que já existe e atualizo só o que está indicado. Então, aqui, ó, eu estou nesse slide aqui, expliquei tudo isso que nós conversamos, né? Então, eu sobrescrevo o documento, faço uma sobrescrição do documento, só preservo o underscore ID. Para eu manter o que eu quero fazer a modificação, para não modificar no meu documento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a instrução set. Então, quando eu uso a instrução cifrão set, daí eu vou preservar a parte do documento que já existe e modificar somente as chaves e valores que estão indicados dentro da chave aqui que eu abri para o set. Então, vamos fazer o seguinte. Façam uma nova inserção lá do Among the Living. Só o Among the Living vocês podem inserir de novo, fazendo favor.
Conseguiram fazer a inserção? Sim, sim. Beleza? Deram um find aí para ver se fez a inserção bonitinho? Sim, sim. Agora tem. Na verdade o outro foi apagado, né? Tem só um daí. Tem só um, certo? Então, agora, para eu modificar, fazer uma atualização onde eu preserve os valores já existentes e coloque novos valores, então eu vou fazer o seguinte. Então, media.update, né? Ou a minha condição de filtro, a minha query vai ser nome.among the living, daí vírgula, set, abro as chaves, né? Set. Daí eu vou pôr a duração. Então, aqui para mostrar para vocês que eu posso modificar mais de um campo. No caso, aqui vai ser inserido essas chaves valores, né? A chave valor duração e a chave valor estúdio gravação. Então, podem fazer essa instrução aí. E depois vocês fazem de novo um find para ver o que aconteceu. Ah, sim, daí ele inseriu só o que eu pedi aqui, daí, né? Atualizou. Daí ele realmente atualizou, né? Então, ele realmente atualizou só o que você pediu. Então, usando o set, daí realmente, se o campo existir, se a chave existir, ele vai só atualizar o valor da chave. Se a chave não existir, ele vai inserir essa chave e o valor, mas sem mexer nas chaves valores existentes. Então, aquilo que eu já tinha falado para vocês lá no começo da aula. Por padrão, ele atualiza somente o primeiro registro, obedecendo o critério de busca específico. Para que ele altere todos os registros, é preciso adicionar um parâmetro booleano, o multi, que por padrão é falso. Então, na hora de escrever a instrução, nós vamos escrever aí mais algumas coisas aí. Então, vai ter mais parâmetros na nossa instrução. Isso aqui é uma opção que o pessoal colocou para a segurança do meu banco de dados. Então, agora, vocês vão fazer o seguinte. Agora, lembra daquela base de dados Mega Sena, o DB Mega Sena? Estão lembrados, gente? Que nós fizemos usando um import com ela? Do exercício, né? Né? Então, agora vocês vão usar ela para nós inserirmos esses dois registros aí. E, na verdade, nós vamos criar uma nova collection chamada Ganhadores, que vão ter esses dois registros aí. Pessoal, até aqui sossegado, sem novidades, sem dúvidas. Tranquilo, professor.
Então, depois de inserir, né? Se houver um DB ganhador, tanto faz como ele, vai aparecer os dois aí, os dois serviços que nós acabamos de inserir. Acho que tá estourando o micro do senhor. Deixa eu baixar um pouco. Melhorou agora, gente? Melhorou só agora? Ele tá tudo chiado. Acho que o senhor tirar o plug e colocar de novo. Vou tentar aqui. V2. Melhorou agora? Acho que não. Tá, vou tentar outro aqui. E agora, melhorou? Melhorando, professor, mas não tá ideal ainda. Tá um chiado ainda no fundo aí. O chiado parou. Parou, né? Melhorou agora? O chiado parou, mas a voz ainda tá muito robótica. Tá estourada. Eu acho. Um pouco o volume do microfone. Ele voltou agora o chiado. Voltou o chiado? Nossa. E agora, melhorou? Ainda tá estourada a voz, professor. Tá saindo. Tá sendo meio esquisito aqui. E agora? Ainda não tá legal, não, professor. Será que não tá muito alto o microfone? Não sei. Enfim. Eu tô baixando o microfone aqui. E agora, melhorou? Tá melhorando. Baixa um pouco. Melhorou agora? Melhorou. Voltou. Agora tá legal. Dá pra aumentar um pouquinho só, acho. Então, beleza. Agora melhorou. Sim, sim. Agora tá legal. Agora sim. Então, beleza. Peraí, deixa eu voltar aqui. Todo mundo conseguiu fazer a inserção, gente? Eu consegui aqui, professor. Então, beleza. Então, se eu pegar agora, nesse primeiro exemplo, fizer DB ganhadores, ponto update, sem filtro, e fizer o set do jeito que está aqui na tela, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai atualizar, está sem filtro, né? A minha consulta está sem filtro, mas como por padrão, ele só atualiza o primeiro registro, então ele vai dar um nmethod aí e um nmodifier aí. Tentem fazer para vocês verem aí.
Deu certo aí, gente? Aqui sim, professor. Aqui sim também, professor. Beleza. Então agora ele está alterando aqui o formato da minha apresentação aqui. Que maravilha. Ó, mas aqui dá para ver na parte aqui, ó. Ele, apesar de ter quebrado aqui a letra em vermelho, mas aqui a imagem está certa. Então, se eu fizer o update aqui, abre e fecha chaves, que eu estou passando sem filtro, fizer o set CPF e habilitar a opção, vejam que eu abri uma outra chave para o Smooth 2.true, então aqui eu estou habilitando a múltipla atualização, certo? Então pode ver que o NMethod aqui ele deu 2, né? E como o primeiro registro a gente já tinha modificado, ele só modificou 1. Então, quando eu habilito o multi ali, ponho true para multi, ele vai fazer a atualização múltipla. Então, por exemplo, se vocês tiverem algum caso que vocês precisam inserir, de repente fazer uma atualização de algum campo em todos os registros, ou na maior parte dos registros que vocês tenham no banco de dados de vocês podem usar esse multi aí, que daí ele vai permitir que você atualize mais de um registro aí sem filtro. Caso contrário, ele só vai atualizar, se você puser um filtro que mais de um registro atenda o filtro, ele vai atualizar todos os documentos, aliás, que atendam esse filtro. Podem fazer essa instrução aí para testar também. Daí como não tá filtro, ele altera tudo daí, né? Ele altera tudo. Como não tá filtro e você pôs um multi aí, se habilitou o multi como verdadeiro, daí ele altera tudo. Porque se você não deixar por padrão, esse multi é falso. Então ele só altera o primeiro registro. Esse daqui arrebenta a collection fazendo isso aqui. Daí o que você puser aí, ele vai atualizar em tudo, né? É a mesma coisa a exclusão. Vocês vão ver que a exclusão também sem filtro vai excluir todos os documentos da collection, né? Outro parâmetro interessante é o upset. Então, o que acontece? Quando eu habilito esse parâmetro, se os parâmetros de filtro que eu passei não existirem, ele vai entender que é para ele inserir aquele conjunto de dados, ele é para ele criar um documento. Então, é a possibilidade do update verificar se existem os parâmetros de filtro. Se não existir o parâmetro de filtro, ele cria um documento com os dados que eu passei. Então, por exemplo, se eu fosse fazer isso no MySQL, por exemplo, eu teria que ter uma trigger para fazer essa verificação, né? Então, teria que fazer lá um update, chamar um update no banco, após fazer o update, chamar uma trigger para fazer a verificação e se não tivesse os dados que eu passei no meu update, daí essa trigger ia fazer a inserção desses dados, né? Seria mais ou menos isso que nós faríamos aí usando o MySQL, por exemplo. No caso aqui, nós não precisamos fazer isso. Ele faz para nós automaticamente, habilitando esse parâmetro upset aqui. Então, digamos aí, ó, dbganhadores.update, pus lá o nome mula sem cabeça,
que seria o meu filtro, certo? O meu filtro seria achar um nome chamado mula sem cabeça. E se eu achar esse nome, eu vou atualizar o campo CPF. Com o parâmetro, sem o parâmetro update atualizado, o que vai acontecer? Ele não vai achar nada e não vai atualizar e não vai fazer nada, vai ficar tudo zero, correto? Faça essa consulta para vocês verem. Não aconteceu nada, né? Conseguiram fazer aí Não modificou nada mesmo, professor. Não modificou nada, certo? Agora, se nós modificarmos um pouco ali, pusermos o parâmetro upset igual a 1, o que ele vai fazer? Ele vai verificar que não existe esse parâmetro dentro da minha collection e vai fazer o quê? A inserção de tudo que está aí dentro como um documento. Então, desde o nome até o CPF. Então, pode ver que ali ele deu nmatch de 0, nupdate 1, nmodified 0. E dali embaixo ele já deu o ID que ele criou para esse objeto aí. Para esse documento. Então, depois dessa instrução, se vocês fizerem lá um find, vai aparecer esse novo documento para vocês aí. E ele já retorna o Object ID, né? Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, aqui dando a consulta, vocês já viram aqui, só para mostrar para vocês aí, que realmente ele criou mais um documento ali, né? Com os valores que eu passei. Então, vejam que aqui, na minha collection ganhadores, eu tenho 3 documentos e cada um dos documentos tem uma estrutura diferente, né? Então, o que eu mantive nos documentos iguais foi somente o CPF, né? Mas cada documento pode ter uma estrutura diferente. Não é o mais usual, a gente procura manter a estrutura do documento mais próximo possível, né? Mas nada impede que cada documento tenha uma estrutura diferente do outro. Então, se nós formos comparar, nós fizemos isso aqui no Mongo, certo? Isso aqui resolveu minha vida no Mongo. Ele verificou, não tinha um nome lá, mula sem cabeça, ele pegou e fez a inserção, criou o meu documento. Agora vamos ver se precisasse fazer isso lá no MySQL. Deixa eu ver. No MySQL, eu teria que fazer o meu update, certo? Só que por trás desse meu update, aqui, na hora que eu rodasse esse update, ia rodar esse cara aqui, né? Ia ter uma trigger, né? E depois do update na tabela ganhadores, eu ia ter que fazer ele teria que executar isso aqui. Então, por exemplo, quando eu estou construindo o meu banco, eu teria que criar uma trigger aí para fazer a verificação que dentro do MongoDB acontece automaticamente. Então, o MongoDB resolve com uma instrução e o MySQL
por mais que me pareça que eu estou fazendo uma instrução, na verdade eu estou rodando duas coisas, né? Então, isso pode deixar um pouquinho mais pesado a jogada aqui com o MySQL. Então, remover um documento, né? Então, é a velha história. De novo, eu tenho que saber fazer buscas para fazer exclusão de documentos, porque se eu fizer sem parâmetros, o que vai acontecer? Eu vou excluir todos os documentos da minha collection. Então, tudo que eu uso dentro da função find, todos aqueles parâmetros que nós vimos na função find, eu vou usar na função remove, que é para fazer a remoção de documento da minha coleção. Então, aqueles testes, aquelas consultas que nós fizemos lá na aula anterior, tudo ajuda na hora de você fazer a remoção de um documento aqui. Então, digamos que eu quero busquei aqui o voo para Guarulhos, certo? Então, fiz a busca do voo para Guarulhos, equivale a fazer a busca aqui, select assist from voos where aeroporto partida igual Guarulhos. Então, na verdade, esse parâmetro aqui, eu posso usar da mesma maneira se eu quiser excluir aí todos os meus voos para Guarulhos, por exemplo. Então, se eu fizer isso aqui... Nossa, quebrou aqui de novo também, né? Posso fazer a busca por um voo específico, né? Então, find pelo Object ID aqui, certo? Então, isso aqui também é uma busca que eu posso fazer, que vai funcionar normalmente aí no MongoDB. Então, são duas maneiras diferentes. Só que, na busca anterior, o que aconteceu? Na busca aqui anterior, eu tive dois resultados. Se eu usar essa busca aqui, eu usar esse parâmetro aqui para fazer a minha exclusão, eu vou excluir esses dois objetos aqui. Se eu usar esse parâmetro de busca aqui, esse parâmetro de filtro aqui, daí eu vou excluir um objeto mais específico. Então, sempre que eu for fazer uma exclusão, eu tenho que ter cuidado com isso, para que o meu parâmetro de filtragem retorne necessariamente o que eu quero excluir, porque tudo que atender ao meu parâmetro de filtragem aqui vai ser excluído. Então, ó, eu vou pegar aquela mesma instrução, aquele mesmo parâmetro, né, do Object ID, fiz aqui db.voos.remove, passei aquele parâmetro, como aquele parâmetro só tem um documento que atende aquele parâmetro, ele vai dar aqui o write result aqui, um documento só removido. Então, ele equivale a um delete from voos where underscore ID igual ao object ID aí. Então, ele é bem fácil aí de entender, não tem muita novidade, certo? Então, remoção de documento, o que a gente tem que estar sempre alerta é isso. O que eu passar aqui como parâmetro de filtro, o que atender o parâmetro de filtro vai ser removido. Se eu não passar nenhum parâmetro de filtro aqui, eu vou remover todos os documentos aí da minha collection, né? Aí não vai dar muito certo, né? Então, aqui, se eu fizer um db.auto.remove, sem critério nenhum, removerá todos os documentos, só para reforçar aí a questão da remoção, gente. Pessoal, dúvidas? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Não tem nada muito diferente para quem já trabalha com banco aí, né?
Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou subir para vocês, amanhã até o final da tarde no máximo, eu vou subir para vocês aí alguns exercícios dessa parte que nós vimos hoje aí para vocês fazerem entrega igual vocês fizeram na semana passada, tudo bem? Beleza. Então, muito obrigado pela presença de todos aí. Professor, só tem uma coisa para perguntar só. Ah, Não é em relação à aula, é em relação ao projeto. certo. A gente estava conversando sobre ele e tem a parte lá de modelo conceitual, né? O modelo conceitual seria o DER, no caso? O modelo conceitual seria o DER. Ah, beleza. E aqueles outros lá, professor, o modelo lógico e o físico é o sistema mesmo, né? Mas o lógico... O físico já seria a instrução SQL para criar mesmo. O Create Database, o Create Table, isso aí seria o modelo físico. Sim, E o modelo lógico já seria quando você já põe aquele diagrama mais especializado, que você já tem lá, que geralmente cria no Workbench. No Workbench lá. Certo. Mas então, a parte documental, então, seria só o DER mesmo e o Workbench daí lá? O DER, o Workbench e o SQL para fazer a criação da base. Ah, o script mesmo daí, né? O script certo. mesmo. Certo, a parte de banco seria isso então daí. A parte de banco seria isso. E depois as instruções, né? Você vai fazer o crudo e você vai ter lá dentro da instrução, eu vou ver lá para inserir, para manipular essas coisas. E a mesma coisa aí para a questão do NoSQL, né? Que vocês vão ter que fazer a criação no NoSQL, vão ter que ter dentro do sistema de vocês instruções aí para fazer alguma manipulação, certo? Professor, outra coisa, em relação ao banco, ele pode ser híbrido, no caso, ou vai ter que fazer um banco para uma coisa e outro? Eu não sei se já perguntaram isso, se... Enfim. Não, assim, vocês vão ter que usar as duas tecnologias, que é o que geralmente ocorre no mercado. Como vocês vão usar, se vocês vão fazer ele de híbrido, isso aí, quem vai determinar a melhor solução são vocês. A única coisa que vocês vão ter que falar é por que vocês usaram a solução. Entendi. Legal. Show de bola. Mas acho que era isso mesmo, professor. Obrigado. Nada, imagina, precisando. Mas, tendo mais alguma dúvida aí, só perguntar, gente. Então, pessoal, boa noite, obrigado pela presença e até a próxima aula, então. Boa noite, professor, até mais. Até. Obrigadão, professor, boa noite. Boa noite. Acho que o Luiz perguntou para o senhor ali, professor, se no NoSQL é só as